Lição 10. 6 de setembro de 2026. Título da lição: Uma esperança inabalável perante os poderosos. Introdução. Em Atos 24, acompanhamos o julgamento de Paulo diante do governador Félix. 5 dias após sua prisão, líderes judeus, conduzidos pelo sumo sacerdote Ananias e representados pelo orador Tértulo, apresentam acusações falsas contra o apóstolo. Mesmo diante de injustiça, interesses políticos e corrupção, Paulo mantém uma fé firme, testificando do caminho e da ressurreição. O episódio revela que nenhuma autoridade humana é capaz de abalar a fé de quem confia plenamente em Deus. Primeiro tópico: a acusação injusta. Ponto 1. A conspiração judaica contra Paulo. A presença do sumo sacerdote Ananias, de alguns anciãos e do orador profissional Tértulo, diante do governador Félix, revela uma articulação cuidadosamente planejada para condenar Paulo. Não se tratava de buscar justiça, mas de silenciar a voz do Evangelho. A união dessas lideranças religiosas demonstra como interesses políticos e religiosos podem se associar para combater a verdade. Paulo não era acusado por crimes reais, mas por anunciar Cristo e a esperança da ressurreição, o que sempre despertou oposição. Ponto 2. O discurso bajulador de Tértulo diante do poder. Tértulo inicia sua acusação com palavras exageradas de elogio ao governador Félix, tentando conquistar sua simpatia por meio da bajulação. Embora a administração de Félix fosse marcada por corrupção e violência, o orador recorre a um discurso vazio de verdade, usando a adulação como estratégia para influenciar a decisão judicial. Em seguida, apresenta Paulo como uma ameaça pública, chamando-o de peste e líder de uma seita perigosa. Ponto 3. Falsas acusações contra Paulo. As acusações levantadas contra Paulo resumem-se a 3 pontos: sedição política, heresia religiosa e profanação do templo. Nenhuma delas, porém, pôde ser comprovada. O apóstolo não incitava revoltas, não negava a lei e não profanara o templo. Sua fé estava firmada na esperança da ressurreição prometida por Deus. Esse cenário revela que a injustiça humana não anula a justiça divina. A fidelidade ao Evangelho inevitavelmente gera oposição, mas a comunhão com Cristo sustenta o crente mesmo em meio às falsas acusações. Diante disso, veremos como Paulo transforma a acusação injusta em oportunidade para uma defesa firme e testemunhal da fé cristã. Segundo tópico: a defesa do Evangelho baseada na verdade. Ponto 1. Paulo expõe sua integridade e fala com coragem. Diante do governador Félix, Paulo demonstra respeito à autoridade constituída, sem abrir mão da verdade. Ele inicia sua defesa com serenidade e firmeza, confiando não em artifícios retóricos, mas na clareza de sua conduta. Sem testemunhas em sua defesa e sem aviso prévio das acusações, Paulo responde com coragem, amparado pela assistência do Espírito Santo, o verdadeiro advogado do crente. Ele nega com fatos as acusações de sedição e profanação do templo, afirmando que esteve em Jerusalém para adorar a Deus e que seus acusadores diretos sequer estavam presentes. Sua vida íntegra torna-se o argumento mais convincente contra as falsas acusações. Ponto 2. A fé na ressurreição como fundamento da defesa. Paulo deixa claro que o centro de sua fé é a esperança da ressurreição dos mortos, doutrina fundamental do Evangelho e da fé cristã. Mesmo diante de autoridades políticas, ele não dilui nem oculta sua convicção. Ao confessar publicamente sua fé, Paulo cumpre o ensino de Cristo de não negar o seu nome diante dos homens. Ponto 3. Uma consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Paulo afirma viver com uma consciência limpa diante de Deus e dos homens, fruto de uma vida coerente, piedosa e íntegra. Essa consciência irrepreensível lhe concede paz interior e ousadia para enfrentar qualquer tribunal terreno, pois sabe que Deus é o juiz supremo, que julga com justiça e equidade. O cristão que anda em santidade não teme acusações injustas, pois sua fidelidade está firmada no Senhor. Terceiro tópico: a esperança que supera a opressão. Ponto 1. Félix adia, mas escuta a mensagem. O governador Félix possuía conhecimento prévio acerca do caminho, isto é, do cristianismo, e sabia que Paulo não era culpado das acusações levantadas contra ele. Ainda assim, optou pelo adiamento e pela omissão. Embora moralmente corrompido e interessado em suborno, Félix foi confrontado pela palavra viva e eficaz,
que alcança o íntimo do coração humano e revela o pecado com clareza. Ponto 2. A palavra provoca temor nos ímpios. A palavra de Deus desperta temor porque expõe a santidade divina e confronta o pecado humano. Paulo falou de justiça a governantes injustos, de domínio próprio a pessoas marcadas pela imoralidade e de juízo vindouro a quem vivia sem temor de Deus. O temor experimentado por Félix não foi acompanhado de arrependimento, evidenciando que não basta sentir medo, é necessário responder com obediência à voz do Espírito Santo, que convence do pecado e conduz à salvação. O endurecimento do coração diante da verdade resulta em perda espiritual, mesmo quando a consciência é tocada. Ponto 3. A firmeza de Paulo na esperança em Cristo. Apesar de permanecer preso por 2 anos, Paulo não perdeu a fé nem a esperança. Sua confiança estava firmada em Deus, e não nas decisões humanas. A prisão, longe de silenciar sua missão, tornou-se instrumento para a expansão do testemunho cristão. Paulo nos ensina que a verdadeira liberdade não depende das circunstâncias, mas da esperança viva em Cristo. Assim, este episódio reafirma que nenhuma opressão é capaz de aprisionar aquele que vive sustentado pela promessa de Deus e comprometido com o Evangelho. Conclusão. A fidelidade cristã precisa ser maior do que o medo da perseguição. A exemplo de Paulo, somos chamados a permanecer firmes na fé mesmo quando enfrentamos injustiças e pressões. Preso e acusado injustamente, o apóstolo não negociou a verdade nem silenciou seu testemunho. Sua postura revela que a confiança em Cristo sustenta o servo de Deus em qualquer circunstância. O mundo pode tentar calar a voz do cristão, mas o Evangelho permanece vivo, verdadeiro e sempre triunfante.